Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo e vamos continuar com nossos estudos. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre geometria plana, tá? E vamos começar direto com os triângulos, tá bom? Então a definição de um triângulo, ó. Dados três pontos A, B e C não colineares, a reunião dos segmentos AB, AC e BC chama-se triângulo ABC. Bom, aqui a gente tem um exemplo, tá bom? Então a gente tem três pontos que não são colineares. Por quê? Porque se os pontos forem colineares, a gente não consegue formar um triângulo. O que são pontos colineares? São pontos que estão numa mesma reta, ok? Então, unindo esses três pontos, eu não consigo formar um triângulo. Agora, qualquer outro caso que esses três pontos não estejam numa mesma reta, a gente já consegue formar um triângulo, tá bom? Então, aqui é um exemplo, triângulo ABC, certo? Os vértices, que são esses pontos aqui, ó, ponto A, ponto B e ponto C, a gente dá nome com letras do alfabeto, letras maiúsculas. A maiúsculo, B maiúsculo, C maiúsculo. E os lados, que são esses segmentos de reta, são letras também do nosso alfabeto, só que minúsculas, tá bom? Então, normalmente a gente dá nome a triângulos da seguinte forma. Triângulo ABC. Esse é o triângulo ABC, ok? Ou triângulo BCA, tá bom? Dizendo esses três pontos, a gente sabe que é esse triângulo. Então, os vértices, letras maiúsculas, os segmentos de reta, os lados, letras minúsculas. E, normalmente, a gente faz o seguinte, se esse é o vértice A, o lado oposto a esse vértice é o meu lado Azinho, tá bom? Aqui, esse é o vértice B, então o lado oposto a ele é o lado Bzinho. E se esse é o vértice C, o lado oposto a ele é o lado Czinho, ok? É meio que padronizado dessa maneira. Então, a gente tem os elementos agora, que são os vértices, que eu já pontuei para vocês, né? A, B e C, são onde esses segmentos de reta se encontram, tá vendo? Onde o segmento AB se encontra com o segmento BC, é o vértice B, tá? A gente tem os lados, que são A, B e C, mas também a gente pode chamar esse segmento A, por exemplo, de segmento BC, tá bom? Aqui, ó, o segmento que vai de B até C. É o mesmo que esse segmento Azinho. E a gente tem os ângulos, que são essas aberturas que a união desses segmentos de retas formam, tá bom? Então, aqui a gente tem o vértice A e o ângulo A. A gente pode chamar de A com chapéuzinho, tá bão? Ou pode chamar de ângulo BA com chapéuzinho C. Quando eu digo BAC, eu tô me referindo a esse ângulo aqui, tá bom? Olha lá, o ângulo BAC. Ou o ângulo CAB. Então, dá pra gente chamar esse mesmo ângulo de várias formas diferentes, tá bom? Só ter cuidado para não confundir. Então, os elementos são os vértices, os lados e os ângulos, tá bom? A gente tem três vértices, né? Três ângulos, três lados, triângulo. Ó, disse que os lados BC, AC e AB e os ângulos AB e C são respectivamente opostos. Foi aquilo que a gente comentou, tá bom? Ó, o Azinho, o lado A é oposto ao ângulo A, e assim respectivamente, tá? Informação importante. A soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá? Essa informação a gente tem que ter na memória, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Porque sempre que a gente enfrenta um problema que está relacionado com o triângulo, não precisa nem ser só sobre triângulo, mas está relacionado com algum triângulo, geralmente essa informação aqui é necessária, tá bom? Agora vamos para a classificação. Tem duas formas da gente classificar um triângulo, com relação aos lados e com relação aos ângulos.
Começando em relação aos lados. Quando a gente tem um triângulo onde os 3 lados têm a mesma medida, a gente chama esse triângulo de triângulo equilátero, tá bom? Por exemplo, 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. É um triângulo equilátero. Olha o triângulo RST. Ele tem 2 lados iguais e um diferente, certo? Esse triângulo a gente chama de triângulo isósceles. Qual que é a característica dele? 2 lados iguais e um diferente. Por exemplo, 5 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros. Aqui, ó, esse tracinho significa que esses 2 lados são iguais. Da mesma forma que aqui, ó, cada lado tinha apenas um tracinho, tá vendo? Aqui o diferente é qual? Esse aqui que tem 2 tracinhos. Continuando. Triângulo MMP, ou triângulo MPN, tá? Ele tem os 3 lados diferentes, ó. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Ele recebe o nome de triângulo escaleno. Por exemplo, é o triângulo que mede 4 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros. Tá vendo? Todos os lados são diferentes um do outro. Então, os 3 lados iguais, equilátero. 2 lados iguais e um diferente, isósceles. Os 3 lados diferentes, escaleno. Tá bom? Continuando. Classificação em relação aos ângulos. Bom, a gente tem o triângulo retângulo, tá bom? Aqui, ó, 90 graus, um ângulo reto. Se o triângulo ele tem um ângulo retângulo, porque não dá para ter 2, tá bom? Se ele tem um ângulo reto, a gente já chama esse triângulo de triângulo retângulo. Agora aqui, por exemplo, são 90 graus, né? E aqui 30 graus e aqui 60 graus. É um exemplo, tá? A gente não pode esquecer daquela regrinha, daquela característica dos triângulos que a gente viu antes. Se a gente somar esses 3 ângulos, sempre dá 180, tá? Então, 90 mais 60, 150, mais 30, 180. Então, se tem um ângulo de 90 graus, é um triângulo retângulo. O triângulo DEF, ele é chamado acutângulo. Qual que é a característica desse triângulo? Nenhum de seus ângulos é maior que 90 graus. Na verdade, maior ou igual a 90 graus, tá bom? Um exemplo aqui. 70 graus, 50 graus, 60 graus. Olha lá, nenhum de seus ângulos é igual ou maior que 90 graus, certo? Só para conferir, 70 mais 50, 120. 120 mais 60, 180 graus. E por fim a gente tem o triângulo RST, que é um triângulo que a gente chama de obtusângulo. No caso ele é obtusângulo em S. Por quê? Porque aqui a gente tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus, tá bom? Então, um exemplo poderia ser aqui 120 graus. O ângulo T aqui poderia ser 40 graus. E o ângulo R poderia ser 20 graus. Esse é um exemplo, tá? Então, é um triângulo obtusângulo, porque um de seus ângulos é maior que 90 graus. Então, quando a gente classifica um triângulo, a gente pode classificar em relação ao lado ou em relação ao ângulo, tá bom? Vamos para alguns exercícios agora. Ó, exercícios resolvidos. Triângulo é o triângulo que possui um ângulo com medida de 90 graus. Bom, a gente viu isso anteriormente, né? Todo ângulo que tem todo triângulo que tem um ângulo de 90 graus é o triângulo retângulo. Tá bom? Número 2. É possível construir um triângulo com as seguintes medidas? 4 centímetros, 10 centímetros e 7 centímetros. Então, imagina o seguinte. Eu tenho 3 palitos com essas medidas, cada um, e quero construir um triângulo. Eu consigo construir?
Bom, uma das formas da gente ver se a gente consegue construir um triângulo é a seguinte. A gente pega os dois lados menores, que no caso aqui é 4 e 7. A soma desses dois lados dá 11, ok? E 11 é maior que 10, que é o terceiro lado. Então, a gente consegue formar um triângulo, tá bom? Aqui, a resposta é sim. Porque a soma dos dois lados menores é maior que o lado maior, ok? Agora vamos para o próximo, letra B. Eu quero um triângulo onde os lados sejam 20 centímetros, 5 centímetros e um outro lado de 5 centímetros. Bom, é o mesmo processo. Eu somo os dois lados menores. 5 mais 5, 10. Olha aqui, ó, 10 não é maior que 20. Então, nesse caso, não é possível construir um triângulo com essas medidas, tá bom? Exercício 3. Ó, se um triângulo ABC é isósceles de base BC, determine X. Bom, é o seguinte. Eu vou fazer um desenho aqui de um triângulo isósceles, onde a base é BC. A base, no caso, é o lado diferente, tá bom? Então, ó, triângulo ABC, ABC é a base. Ou seja, AB vale 2x menos 7, que eu tenho de informação, e AC vale x mais 5. E aqui eu tenho a base BC, que é o lado diferente. Pela definição de triângulo isósceles, eu sei que esses dois lados são iguais. Tá bom? Como que eu escrevo isso matematicamente, que duas coisas são iguais? 2x menos 7 é igual a x mais 5. Tá bom? Usando essa igualdade, a gente constrói uma equação. E construindo uma equação, a gente consegue descobrir o valor de x, que é o que o exercício está pedindo para a gente, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu resolvo uma equação mesmo, onde eu tenho x nos dois membros? Eu vou deixar a incógnita apenas em um membro, ou seja, esse x que está positivo aqui vai passar para o primeiro membro subtraindo. Então, vai ficar 2x menos x. Lembrando que esse x é 1x, né? A gente já falou sobre isso antes. E esse menos 7 ele vai passar para o segundo membro somando, já que ele está subtraindo no primeiro membro, ele passa para o segundo somando. Então, vai ser 5, que já está aqui no segundo membro, mais 7. Resolvendo cada membro da equação, a gente tem 2x menos 1x é x. 5 mais 7 é 12. Então, esse é o valor que a gente procurava. X é igual a 12, ok? Uma coisa importante é que esse 12 não é o valor do lado, tá? Ele é o valor de x. Se eu quisesse, se o exercício me pedisse para calcular o valor do lado, aí eu pegaria aqui, ó. O x vale 12. Então, esse lado aqui é x mais 5, ou seja, é 12 mais 5. 12 mais 5, 17. Então, a medida do lado AC é 17. Consequentemente, a medida do lado AB também é 17, né? Já que é um triângulo isósceles e esses dois lados são iguais. Exercício 4. Se o triângulo ABC é equilátero, determine x e y. Bom, equilátero é que tem os três lados iguais, tá bom? Então, é o triângulo ABC, que o exercício diz pra gente, e pede pra gente determinar x e y. Ele também fala pra gente, o exercício, que AB, o segmento AB, é 15 menos y. Ele mede 15 menos y, ok? O segmento BC é 2x menos 7, ó, BC. 2x menos 7. E o segmento AC mede 9, tá bom? Ou seja, cada um desses lados mede 9, porque é um triângulo equilátero, os três lados são iguais. Então, dessa maneira, a gente descobre o x e o y. Então, é o seguinte, eu posso dizer que 15 menos y é igual a 9. 15 menos y é igual a 9. E também posso dizer que 2x menos 7
é igual a 9. Afinal, aqui tudo é igual nesses lados, tá? Então, eu fiz um par para montar uma equação usando essas duas informações e fiz um par para montar uma equação usando essas outras duas informações. Montei duas equações e vou resolver cada uma. Então, vamos lá. Ó, eu posso deixar o y aqui no primeiro membro, mas como ele é negativo, eu prefiro passar ele para o segundo membro. Porque dessa forma, quando ele chega aqui no segundo membro, ele chega somando, ele chega positivo, tá bom? E aí, ao mesmo tempo, eu vou pegar esse 9 e passar para o primeiro membro. Fazendo tudo isso de uma vez, ó, eu tenho 15, que não mudou de membro, então continua com o mesmo sinal, a mesma operação. Agora, esse 9 que está somando, ele chega subtraindo. E o y que está subtraindo aqui no primeiro membro, ele chega somando, ele chega positivo no segundo membro, tá bom? 15 menos 9, 6. 6 é igual a y, ou seja, y é igual a 6, tá bom? Isso foi o que o exercício pediu pra gente, ó, o y a gente já descobriu. Olha aqui, 15 menos 6, 9. Faz sentido, né? Agora vamos descobrir o x. Eu vou fazer o seguinte, esse menos 7 vai passar para o segundo membro somando. Então, eu tenho que 2x é igual a 9 mais 7, certo? Continuando, a gente tem que x é igual... Ó, tá vendo que eu já deixei o 2, eu não trouxe ele para cá, tá? Resolvendo essa soma, 9 mais 7, a gente tem 16. E aquele 2 que está multiplicando x passa dividindo. 16 dividido por 2, 8. X é igual a 8. Vamos conferir? 2 vezes 8, 16. Menos 7, 9. Então, eu tenho 9 aqui e 9 aqui. Descobri o x e descobri o y, tá bom? Próximo, E5. Se o triângulo ABC é isósceles, bom, a gente tem um triângulo isósceles novamente. E a base dele, no caso, o lado diferente, é a BC. Então, a gente tem o triângulo ABC. E a gente tem algumas informações. Ele pede para a gente determinar BC. Ele quer que a gente descubra o valor dessa medida aqui, tá bom? E a gente tem mais algumas informações. AB, esse lado aqui, ele tem como medida 3x menos 10. BC, esse lado aqui, 2x mais 4. E o lado AC é x mais 4. Como que a gente pode descobrir esse lado BC? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente sabe que esse lado é igual a esse, tá bom? Porque é um triângulo isósceles, ó. Então, eu vou igualar, fazer uma igualdade aqui e montar uma equação com essas duas informações. 3x menos 10 é igual a x mais 4, ok? E agora a gente vai resolver. Esse x vai passar para o primeiro membro e esse menos 10 vai passar para o segundo membro. Dessa maneira, eu vou ter x no primeiro membro, quem tem x está no primeiro, e no segundo membro eu vou ter só quem não tem x. Então, ó, o 3x continua, não mudei de lado, então o mesmo sinal. Agora, esse x que é positivo chega subtraindo. O 4 continua positivo, porque eu não estou fazendo nada com o 4, ele está continuando do mesmo lado. E esse menos 10, ele chega somando. Resolvendo, eu tenho 3x menos x, 2x. 4 mais 10, 14. E agora, para encerrar a equação e descobrir o x... O 2 que está multiplicando x passa dividindo. E 14 dividido por 2 é 7. Olha, essa informação é importante. Porque se eu sei que o x é 7, eu venho aqui onde tem o x e coloco 7. E aí eu descubro a medida do lado BC. Tá bom? Olha aqui, ó, BC é 2x mais 4, certo? E eu sei que o x é 7, então BC é igual a 2 vezes 7 mais 4. Lembra? Sempre que a gente tem um número seguido de uma letra, não tem nada entre eles, mas a operação que a gente tem aqui é multiplicação, tá? Só relembrando. 2 vezes 7
a gente resolve antes da soma, né? Primeira multiplicação. 14 mais 4. Então, esse lado BC aqui, ele mede 18, tá bom? O exercício não falou se é centímetros, se é metros, então a gente deixa 18. Se você quiser colocar unidades de comprimento, pode também, mas 18 é o suficiente. Exercício 6. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine X. É aquele mesmo triângulo ABC, onde a base é BC. Aqui agora, ó, é os ângulos que me interessam, né? Então vamos pensar. Esse lado é igual a esse. Esse ângulo B, eu vou colocar aqui de fora o valor dele. É 2x mais 10 graus. E esse ângulo C é 30 graus. Uma coisa importante que eu acho que eu não comentei, olha, tinha que ter comentado, que é o seguinte, o ângulo, ele está diretamente relacionado, a medida do ângulo está diretamente relacionada à medida do lado oposto a esse ângulo. Ou seja, quanto maior for esse ângulo, maior vai ser o lado que eu tenho oposto a esse ângulo, tá bom? Quanto menor for esse ângulo, menor vai ser o meu lado oposto. Tendo essa informação, o que a gente pode pensar? Se os lados são iguais, olha aqui, esse lado é igual a esse. Então, os ângulos opostos a esses lados também são iguais. Vocês concordam com essa ideia? Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto a um lado que é diferente. Então, ele eu não posso dizer que é igual. Mas, ó, olha aqui, ó, esse ângulo é oposto a esse lado e esse ângulo é oposto a esse lado. Se esses lados são iguais, esses ângulos também são iguais, tá bom? Então, já que são iguais, eu consigo montar uma equação, uma igualdade. 2x mais 10 graus é igual a 30 graus, certo? E agora basta resolver. 2x é igual a 30 graus. Esse 10 chega subtraindo no segundo membro. Afinal, ele estava somando aqui no primeiro. Olha, ó, já deixei o 2 de fora, já vou fazer alguma coisa com ele, mas depois que eu resolver aqui, depois que eu resolver o segundo membro aqui, né? 30 graus menos 10 graus, 20 graus. E aquele 2 que está multiplicando chega dividindo. 20 graus dividido por 2, a gente tem 10 graus como resposta. Esse é o valor de x, tá bom? Lembrando, não é o valor do ângulo. O ângulo é 30 graus, né? Que aqui o ângulo a gente já sabe. Tá bom? Próximo exercício. Exercício 7. Se o triângulo ABC é isósceles de base BC, determine x e determine y. Bom, pessoal, esse exercício aqui é parecidíssimo com o anterior. Porque é o seguinte, ó, a gente tem aqui, ó, se eu pego esse ângulo aqui, ó, toda essa rotação é um ângulo raso, é um ângulo de 180 graus, tá bom? Essa é uma informação que a gente vai ter que utilizar nesse exercício. Lembra, a gente tem alguns ângulos notáveis, o ângulo de 90 graus, o ângulo de 180 graus, que é o ângulo raso, tá? Ele até recebe um nome especial, o ângulo raso, ângulo reto, tá? Então, vamos lá. Já que é um triângulo isósceles, esse ângulo aqui também é um ângulo y, ó, tá bom? Porque se aqui é y, aqui é y. Lembra que a gente fez aqui no exercício anterior? Se esse lado é igual a esse lado, os ângulos opostos a esses lados são iguais também. Então, o que a gente pode fazer? Se esses ângulos aqui são iguais, os ângulos externos aqui, ó, os que estão de fora do triângulo, também são iguais. Então, a gente pode dizer que 2x menos 40 graus é igual a x mais 45 graus, tá bom? Porque, ó, se aqui dentro eles são iguais e o todo, que os dois formam ângulos rasos, também são iguais, essas partes de fora têm que ser iguais também, tá? Então, vamos lá. Esse x que está somando vem para o primeiro membro.
2x menos x. O 45 eu só repito aqui embaixo. E esse menos 40, ele passa para o segundo membro, mais 40. Mais 40 graus. 2x menos x é x, 1x. E 45 graus mais 40 é 85 graus. Agora aqui a gente tem mais de uma opção para finalizar o problema, que é o seguinte, ó. Eu já conheço o valor de x, 85 graus. Agora eu só tenho y como incógnita. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso montar uma equação. 2x, que é esse ângulo aqui, ó, 2x menos 40 graus, mais y, tem que dar 180, porque a soma dos dois forma um ângulo raso. Então, olha aqui, ó, 2x menos 40 graus mais y é igual a 180 graus. Ou eu posso fazer a mesma coisa, só que com esse par de ângulos. Porque olha aqui, a soma desse ângulo y com esse ângulo externo a ele também dá 180 graus, porque forma um ângulo raso. Então, y mais x mais 45 é igual a 180. E aí eu posso ver qual que eu acho mais fácil e trabalhar com qualquer uma das equações, porque as duas dão o mesmo resultado para y. Eu vou trabalhar com a segunda, tá bom? Vou ignorar a primeira. Então, vamos lá. Y mais x, o x eu sei que é 85 graus, mais 45 graus é igual a 180. Ó, já vou fazer o seguinte, esse 180 graus está do mesmo lado, está no segundo membro, tá vendo? Está à direita do sinal de igual, só que a soma desses dois eu vou passar para o segundo membro com o sinal oposto. 85 mais 45, ó, faz o seguinte, 85 mais 5, 90. 90 mais 40, 130, positivo. Ele chega aqui no segundo membro, negativo, 130 graus negativos. E aí, somando 180 graus com menos 130 graus, eu tenho como resposta 50 graus, tá bom? Então, esse exercício foi concluído. Descobri o valor de x e descobri o valor de y também, certo? Então, pessoal, nesse vídeo, nessa aula, a gente falou um pouco sobre triângulos, a gente conheceu seus elementos, conheceu as características, a classificação de cada um em relação ao lado, em relação ao ângulo, e fez alguns exercícios. Minha dica é: repita os exercícios sem o auxílio do vídeo, tá? Assista o vídeo, depois você copia os exercícios de um caderno e tenta refazê-los. Se em algum deles você travar em algum momento, aí você vai dar uma olhadinha no vídeo, mas logo em seguida fecha o vídeo de novo e tenta concluir, tá bom? Matemática é prática, eu sempre vou dizer isso. A gente tem que praticar para a gente conseguir entender e fixar aquele assunto, tá bom? Então, a introdução a triângulos a gente fez agora. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre triângulos, só que não vai ser mais a introdução, tá bom? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.